Meus irmãos, minhas irmãs, jovem, a paz do Senhor, estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui na EBD no Lar para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Neste trimestre estamos estudando o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, e acreditamos que estudar a Epístola aos Hebreus nos trará um maior entendimento das Sagradas Escrituras, nos trará um maior entendimento da ação de Cristo e nos fará entender que Cristo é o sumo sacerdote, que Cristo tem a primazia e ele é maior do que qualquer outra figura histórica presente. A justificação em Cristo Jesus, ela é pautada e fundamentada no texto aos Hebreus. Quando você olha, por exemplo, aí vem algumas discussões teológicas que falam sobre a autoria, que são importantes nós colocarmos aqui. Nós vamos entender que Orígenes, um dos pais da igreja, vai dizer que talvez o pensamento de Paulo esteja ali, mas a linguagem de dissertação não é de Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos autores e teólogos tendem a considerar que Paulo seria o autor, mas em uma análise hermenêutica histórico-gramatical, que é a análise que a própria Assembleia de Deus segue para sua compreensão, que é oriunda da Reforma Protestante, nós entendemos que Paulo não é o escritor, apesar de uma espécie de pensamento dele estar ali, mas a linguagem é de outro, porque o modo como se começa a carta é diferente, o modo como se constrói textualmente é diferente. Orígenes fala que o pensamento está lá, mas a linguagem e a dissertação são de outrem. Tertuliano, outro pai da igreja, no norte da África, afirmava que Barnabé escreveu o livro aos Hebreus. E aí você tem Barnabé, que também foi um agente missionário, seria um dos autores. E outros autores consideram Apolo o escritor da epístola. O que eu quero dizer é o seguinte: me parece que não há um consenso de quem foi o escritor, mas há um consenso de que o livro aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, foi necessária para mostrar aos hebreus, aos judeus que estão passando pelo processo de conversão, naquele período na Ásia Menor, de que é importante saber que todas aquelas figuras históricas do judaísmo são relevantes e importantes, mas nenhuma é maior que Cristo. E aí nós entramos, portanto, na lição de hoje, que vai falar sobre o perigo da negligência. Nós estamos em um processo de escrita das lições, onde vários professores, pastores nossos estão escrevendo, e aí nós estamos trabalhando essas lições. Essa lição aqui foi escrita pelo pastor Cláudio, nosso segundo vice-presidente, ao qual nós agradecemos imensamente a sua gentileza em escrever para nós sobre o capítulo 2 do livro de Hebreus. A Bíblia diz, ou seja, o texto que o pastor Cláudio ele se utilizou como base, está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. E se você recebeu aí o seu PDF, se você recebeu aí a sua lição, acompanhe comigo Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos os que a ouviram? Para meditar, devemos nos apegar com mais firmeza à palavra que nos foi dada como fonte de vida. O texto aqui da lição, a lição em si, produzida, ela vai nos falar sobre o perigo da negligência, o perigo de negligenciarmos a palavra de salvação, o perigo de não nos atentarmos para a palavra de salvação, de não nos colocarmos na presença do Senhor, e devemos assim nos sujeitar a Cristo, que é o nosso supremo e sumo sacerdote, e entender que a permanência em Cristo nos torna herdeiros das promessas. Essa é a lição número 2, e o capítulo 2 do livro de Hebreus nos traz uma grande advertência acerca dos perigos de retroceder às tradições do judaísmo. E aqui é interessante olhar isto, porque o autor ao livro dos Hebreus, ele vai nos falar que devemos tomar cuidado, porque as tradições elas não significam nada, porque nós temos agora um sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Não precisamos remoer sacrifícios antigos, não precisamos colocar e fazer coisas antigas, porque a cruz do Calvário nos libertou, o sangue foi derramado, e o sangue que nos traz a paz, o sangue que nos liberta e nos purifica. Portanto, Cristo é o nosso sumo sacerdote. A nova aliança está em Cristo, não somos da antiga aliança, não precisamos praticar ritos da antiga aliança, mas sim a nova aliança está nele, e vivemos na graça e na misericórdia do nosso Senhor Jesus. É interessante falar sobre isso e quis colocar uma entonação nesses pontos, porque infelizmente hoje
muitas igrejas no Brasil e até ao redor do mundo estão produzindo práticas que nós chamamos de práticas judaizantes, trazendo à tona novamente práticas que não deveriam ser tratadas, primeiro, porque elas são contextualmente situadas, historicamente elaboradas e têm um significado para o povo específico, que é o povo judeu. Então, usar shofar, kippá, arca da aliança, isso tem significado, contexto e história dentro de uma forma de visão de mundo e entendimento que é baseada na cultura judaica. Nós, como cristãos, o véu do templo se rasgou, Cristo é o nosso sumo sacerdote, o sacrifício da cruz que nos traz a paz. Este sacrifício é a graça e misericórdia de Deus que nos é concedida nele e por ele nos dá a salvação. Não precisamos de sacrifícios, não precisamos de práticas judaizantes, e é importante salientar isso daqui. Negligenciar é o mesmo que fazer pouco caso da palavra, que é fonte de vida para nossas vidas. Você vai perceber que o que você precisa está na palavra do Senhor. O que você precisa está consubstanciado aqui, e você vai entender, portanto, que existem alianças e que você é fruto de uma nova aliança. Não significa que você não vai obedecer leis ou regras, não é nada disso. Não significa que você não vai obedecer o que está no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, mas a graça do Senhor, que é transbordante e que nos dá a paz, está conosco. Amém? O autor chama a atenção dos irmãos, deixando bem claro que retroceder não é o melhor caminho e está longe de ser uma opção que não traga consigo uma série de prejuízos. O pastor Cláudio aqui, ele começa o seu capítulo 1 com uma citação, uma conceituação de dicionário sobre a palavra negligência, que é falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse e falta de atenção. Que, irmãos, que não sejamos negligentes, que tenhamos cuidado com a palavra do Senhor, que tenhamos cuidado com a noiva, que tenhamos cuidado com a nossa vida e congregação, porque assim faremos bem e assim a graça de Cristo é manifestada em nossas vidas. A letra A do primeiro ponto fala que para que em tempo algum nos desviemos dela, não sejamos negligentes, para que em tempo algum nos desviemos da santa doutrina, da sã doutrina. A negligência é o descuido ou a falta de interesse. Quantos irmãos hoje em dia perdem interesse, principalmente nessa época que estamos vivendo, uma época de quarentena, uma época de pandemia, em que parece que não congregar é motivo para que você não seja mais, é motivo para que você não se torne ou não permaneça na casa do Senhor. Ora, agora sim é o momento em que você deve se fortalecer na palavra, na leitura e na oração. Portanto, meus irmãos, não sejamos descuidados, não tenhamos falta de interesse. Também não devemos deixar de ouvir o que Deus fala. Em oração, ore, busque a Deus para que aí leia a palavra, ore, leia a palavra e Deus falará contigo. No ponto 2, o pastor Cláudio nos fala que não foram os anjos que se submeteram ao mundo, fazendo referência de que os anjos sim tiveram um papel importante, mas eles são mensageiros, né? Como mensageiros de Deus. No entanto, não foram eles que se submeteram ao mundo, não foram eles que foram dados como sacrifício para a nossa salvação, mas foi o Filho que veio, foi o Cristo que veio e morreu por nós e dado em sacrifício. Deus encarregou o seu próprio Filho para essa árdua missão. Coroaste de glória e honra. A palavra anjo no original, tanto no grego quanto no hebraico, refere-se a mensageiro. Já o vocábulo homem tem 2 sentidos. Refere-se ao homem criado, à imagem e semelhança de Deus, e também ao homem, que é o Filho encarnado. Aí você vai continuando aqui, o homem, né, recebeu, entretanto, uma honra que os anjos não tiveram, quando a Bíblia se refere à expressão, o coroaste de glória e de honra. Tá certo? Demonstrando quanto o Criador se importa ao sujeitar as obras de suas mãos ao domínio do homem. O dever dos anjos. E aqui o autor ainda coloca mais algumas questões referentes ao dever dos anjos, né? Como já mencionado, são mensageiros de Deus, contudo o povo que seguia Moisés, acostumados com o modo de oração visto e presenciado no Egito, queria adorar os anjos, por entenderem que a inspiração e outorga das leis mosaicas seriam atribuídas aos anjos, quando na verdade o próprio Deus é inspiração aos homens para adorar. A superioridade de Jesus, como eu acabei de falar anteriormente. O livro de Hebreus nos dá a verdade,
que nos fala que Cristo é superior a todos os outros. E o terceiro ponto da lição, o ponto final, a aliança com Cristo nos torna filhos e herdeiros. Os sinais que devem acompanhar a nossa vida de filhos de Deus são sinais que mostrem para as pessoas que somos herdeiros, somos filhos e que somos nova criatura nele. Amém? O perigo de voltar à servidão, não voltemos, não caiamos novamente, porque Cristo é bondoso, amoroso, Deus é bondoso e amoroso para nos trazer para a sua seara, para a sua cega, mas permaneçamos, portanto, e não caiamos. E a recompensa aos que se sujeitam a Cristo, como filhos da promessa, é a esperança da vida eterna. É a esperança de que aqui você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e você também vencerá. É a esperança que faz você entender que Cristo foi tentado, mas ele conseguiu se sobressair, ele conseguiu sair disso e morreu a morte de cruz para nos dar a esperança da vida eterna. Veio cumprir, portanto, aquilo que já estava programado desde o início das eras para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que são alcançados pela graça e misericórdia. Que possamos, irmãos, entender essa palavra, entender o quanto é perigoso sermos negligentes, entender o quanto é perigoso não nos atentarmos com seriedade à palavra de Cristo, não nos atentarmos com seriedade a ver uma vida santa e correta na presença do Senhor, porque os dias são maus, os dias são perversos e a caminhada é longa. Que você possa permanecer em Cristo e que a graça e misericórdia do Senhor o acompanhe todos os dias. Até a próxima. Amém e amém.